A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e assim você estará sempre recebendo notificações de novos vídeos que nós vamos sempre estar aqui colocando com o objetivo de abençoar a sua vida e de cooperar também, trazendo aí subsídios que servem de apoio para a sua aula na escola bíblica dominical, na escola bíblica e qualquer outro assunto acerca da palavra de Deus, amém? Na série EBD, aulas em vídeo, nós vamos aqui encerrar o último vídeo desse quarto trimestre de 2017, onde nós viemos estudando acerca da obra da salvação, um assunto muito importante. Creio que muitos foram abençoados em aprender cada tema dessa lição. Nós estudamos sobre a salvação como uma promessa, a salvação na Páscoa judaica, a salvação e o advento do Salvador, salvação, amor e a misericórdia de Deus, a obra salvífica de Jesus Cristo, a abrangência universal da salvação, a salvação pela graça, salvação e livre-arbítrio, arrependimento e fé para a salvação, o processo da salvação, adotados por Deus e perseverando na fé, glorificados em Cristo. E agora nós vamos estudar a última lição, que é Vivendo com a Mente de Cristo. Esse é o título dessa lição, a lição de número 14. E tem sido uma lição bastante edificante. Nós precisamos compreender acerca da doutrina da salvação, porque foi algo que nós recebemos da parte de Deus. Jamais o ser humano poderia comprar ou adquirir isso se não fosse pelos méritos de Cristo. Graças a Deus, porque a obra da redenção foi realizada, foi cumprida em Cristo Jesus, e nós somos felizes e gratos a Deus, porque a obra da salvação em Jesus Cristo foi algo conclusivo e que deu certo e que até hoje está sendo anunciado pela igreja, para que assim nós possamos compartilhar dessa bênção para todos aqueles que ainda vivem no caminho do pecado, possam perceber essa verdade divina, esse dom de Deus e receber. E é isso que nós fazemos como igreja, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Nós pregamos que Jesus Cristo ele cura, que Jesus Cristo salva e que batiza com o Espírito Santo. Então tudo isso faz parte de um legado da igreja, de uma ordenança de Cristo que nós pregamos, porque a salvação é para todos. A salvação é algo universal. Está ao alcance de todos, para todos aqueles que crêem. Não é por mérito próprio, não é por algum sacrifício que a pessoa, o pecador, tenha que fazer para receber, mas é simplesmente para receber pelo simples ato de fé. Pois a palavra de Deus nos diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a nossa lição, Vivendo com a Mente de Cristo, é o título dessa lição, lição de número 14. A lição ela está baseada na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos de 12 a 16. A lição ela está dividida em dois tópicos, onde fala sobre peregrinos nesta terra e, segundo, vivendo em esperança com a mente de Cristo. O texto dessa lição, vamos ler agora, está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: Porque quem conheceu a mente do Senhor,
para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, versículo 16. A verdade prática diz assim: diante de um mundo marcado pelos dias maus, não podemos viver sem ter a mente de Cristo. Quando a gente observa esse título da lição, vivendo com a mente de Cristo, a gente fica tentando entender como é que a gente pode viver isso, visto que é bíblico. A verdade prática deixa bem claro que nós estamos vivendo em um mundo marcado por dias maus. O que é que a Bíblia fala acerca do mundo? A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E essa multiplicação da iniquidade é no mundo. A Bíblia também fala que muitos se apostatarão da fé. Que esse mundo ele vai de mal a pior, porque esse sistema mundano, a Bíblia diz, está no maligno. Todo mundo está no maligno. O mundo aí não está no sentido cosmo, o globo, o continente, mas está falando do sistema mundano, onde manifesta os desejos, os anseios dessa sociedade. Nós vivemos em uma sociedade antropocêntrica, uma sociedade hedonista, onde o homem só se preocupa nos seus prazeres, nos seus deleites, nas suas farras, nos seus vícios, nesse seu pequeno universo voltado para os seus desejos e as suas satisfações, sem se preocupar com o próximo, sem se preocupar se Deus se agrada disso. Isso aí é a humanidade corrompida pelo pecado. A gente vê um cenário desse lá em Gênesis, no capítulo 6, quando a Bíblia diz que o pensamento do homem era amar continuamente. Aquilo dali é um protótipo do tipo do mundo de hoje que está no maligno. Se o mundo hoje está no maligno, era a mesma coisa dos dias de Noé, lá no capítulo 6 do livro de Gênesis. Aquele mundo estava no maligno, porque o homem só pensava maldade, violência e simplesmente tudo era resumido nos seus próprios deleites. Será que o conhecimento de Deus estava banido? Será que Deus era algo que estava de difícil acesso? Não, tinha homens que tinham conhecimento de Deus, que tiveram suas experiências com Deus, ali no começo do mundo, mas aquela humanidade havia se perdido, se corrompido pelas coisas deste mundo. E por isso, aqui na verdade prática deixa bem claro, nós estamos vivendo em dias maus, o mundo está marcado com essas coisas. A gente vê tanta violência, a gente vê tanta corrupção, a gente vê tanta coisa ruim nesse aspecto mundano, que a gente fica a perguntar: como é que um cristão pode viver neste mundo? Como é que ele pode ser vitorioso? Como é que ele pode cumprir a vontade de Deus na sua vida? Como é que um cristão pode viver em um mundo que está no maligno, corrompido pelo pecado, onde a sociedade é totalmente hedonista, onde tem cada vez mais se distanciado de Deus? Aí a gente vai entender o título dessa lição: com a mente de Cristo. Como o cristão ele pode vencer vivendo em um mundo maligno se ele possuir a mente de Cristo, se ele ter essa mente de Cristo. E o que é a mente de Cristo? Como é que a gente pode compreender
essa expressão vivendo com a mente de Cristo. A palavra mente no grego, nous, quer dizer faculdades mentais, entendimento, razão. Em um sentido mais estreito, está se referindo à capacidade para perceber as coisas espirituais. Por exemplo, a vontade de Deus, a iluminação e a compreensão da palavra, a capacidade de perceber o mal e rejeitá-lo, porque aquilo não é a vontade expressa de Deus. Então, quando nós temos a mente de Cristo, isso significa que nós temos a compreensão, nós temos o entendimento de perceber a vontade de Deus, em se identificar com Cristo, em fazer a sua vontade, em agradá-lo, em servi-lo. Nós vemos sempre algumas expressões na Bíblia do tipo quem está em mim, ou seja, quem está em Cristo, quem está ligado em mim, ou seja, em Cristo. Essas expressões é justamente um relacionamento que o cristão ele tem que ter realmente com Cristo. A nossa salvação ela só pode ser salvação efetiva, verdadeira, permanente, quando nós realmente estamos vivendo em Cristo, quando nós estamos em Cristo, quando nós nos identificamos com Cristo. É impossível alguém considerar que aquele determinado cristão que pode até dizer eu sou salvo e alguém não perceber Cristo na vida dele. Fica difícil. Porque se eu sirvo a Deus, se eu tenho recebido o dom de Deus, a salvação, eu tenho que prosseguir com a mente de Cristo, fazendo a sua vontade, me identificando com Cristo. E cada vez mais que eu vou me identificando com Cristo, ou seja, tendo essa mente de Cristo, é o fato de você ter a compreensão, a iluminação, o entendimento, você cada vez mais vai descobrindo a sua vida, vai sendo edificada, porque Cristo está sendo formado na sua vida. Então o cristão ele não precisa andar com uma placa na sua testa dizendo eu sou salvo, eu sou santo, eu sou isso e aquilo outro. Quando se tem a mente de Cristo, isso significa que nós temos uma vida dedicada para Deus. Cada vez mais nós estamos procurando se identificar com Cristo, parecer com Cristo. Então isso é o clímax da vida cristã no que diz respeito no processo da salvação. Cada vez que eu pareço ou que alguém perceba algo de Deus na minha vida, ou seja, Cristo em minha vida, isso significa que eu estou tendo uma vida edificada, estou chegando, como diz a Bíblia, à medida da estatura de Cristo. É a perfeição da vida cristã. A perfeição da vida cristã não é você ser uma pessoa dotado de conhecimentos, não significa que você possui vários cargos, faz tudo na igreja, você se vira nos 30. Não, isso não é perfeição. Você pode ter informação, você pode ter muito o que fazer no exercício da vida cristã. Mas o que faz o crente ser perfeito não é também o fato dele dizer que jejua todos os dias, que ele ora 3 vezes por dia. Tudo isso é importante, são exercícios importantes da vida cristã. Mas o que faz o crente ser perfeito não é nem o fato de ter lido toda a Escritura, a Bíblia Sagrada, mas sim quando eu me identifico com Cristo. Cada vez mais que eu pareço com Cristo e cada vez mais, na proporção que eu estou parecendo com Cristo, me identificando com Cristo, eu vou estar cada vez mais aborrecendo o mundo,
Porque quando a gente procura agradar o mundo, a gente acaba, consequentemente, desagradando a Deus. O que é que a Bíblia diz? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo aborrece a Deus, e aqueles que amam o mundo, com certeza vão aborrecer a Deus, vão sair da vontade de Deus. Mas quando a gente procura ter uma mente de Cristo, orientada pela palavra de Deus, uma vez que foi salvo, justificado, regenerado, santificado pelo Espírito e procede numa vida guiada pelo Espírito, edificada pela palavra, a tendência aí é ter uma mente de Cristo. Esse cristão, ele se preocupa em fazer a vontade de Deus. O mundo aborrece porque nós não somos mais daqui. A partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus, nós deixamos de ser deste mundo. Por isso que o mundo nos aborrece. Por isso que nós incomodamos o mundo quando procuramos fazer a vontade de Deus. E é neste momento que nós devemos estar cada vez mais ligados em Cristo. Mas se eu estou em Cristo, então eu vou ter que sair logo aqui da terra. Vamos viver aqui enquanto o Senhor nos permitir, mas como peregrinos. Nascemos aqui, mas a partir do momento que aceitamos a Cristo, que abraçamos a fé, nós não somos mais daqui. Fomos comprados por bom preço, pelo sangue de Cristo. E Ele nos fez filhos de Deus. Então, somos peregrinos. Quando o cristão ele não se considera peregrino, é porque ele já está associado, influenciado com as coisas deste mundo. Como muitas denominações, como muitos cristãos, muitas das vezes, nós vemos aí que não prega o Evangelho, que não espera a vinda de Jesus, não fala da vinda de Cristo, só prega um Evangelho triunfalista, só prega um Evangelho voltado nas coisas materiais, em receber, em botar Deus na parede. Essas coisas, essas falácias que não tem embasamento bíblico, não tem experiência de vida cristã, não tem manifestação do Espírito Santo, só tem técnica, só tem ludibriagem, só tem charlatanismo. Isso é o que nós vemos. Igrejas e cristãos, pseudos cristãos, que abraçaram este mundo, que não tem a mente de Cristo, mas uma mente influenciada com as coisas deste mundo. Cristãos que acham que vai viver para sempre aqui na Terra. Acredita na evolução deste mundo. A gente sabe que esse mundo vai de mal a pior. A gente sabe biblicamente que esse mundo está no maligno. A gente sabe que esse mundo é opressante e aborrece a Deus. Por isso a Bíblia diz que ama ao mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa e a sua concupiscência, mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós vemos biblicamente que o mundo hoje, ele é algo transitório. Tudo isso passa, mas quem tem a mente de Cristo, quem faz a vontade de Deus, a sua esperança, o seu alvo é o céu. Então, quando se tem a mente de Cristo, é claro e evidente que nós temos uma mente que percebe as coisas espirituais. Você tira quando nós conversamos com alguém, muitas das vezes falamos do Evangelho para algumas pessoas, para anunciar, porque nós temos essa missão de compartilhar o Evangelho para que os pecadores conheçam. E tem pessoas que vivem em um estado de promiscuidade tão grande que não consegue perceber alguém servindo a Cristo. Não consegue perceber alguém liberta. São pessoas que acham que todo mundo vive no mesmo universo que ele, voltado para o pecado, inclinada para as coisas da carne. E muitas das vezes somos ridicularizados, somos criticados, somos colocados à prova de todo jeito.
porque são pessoas que vivem na iniquidade, acostumadas, já está banalizada. Pessoas que só compreendem essas coisas. E a Bíblia diz que as coisas espirituais não podem ser discernidas naturalmente. Somente uma pessoa espiritual, regenerada pelo Espírito Santo, salvo, é que pode perceber e discernir as coisas espirituais. Então o pecador, influenciado pelas obras da carne, ele não vai perceber isso se não for iluminado pelo Espírito Santo para que este seja salvo. Então, quem tem a mente de Cristo vive uma vida onde procura fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, obedecer a sua palavra. Cada vez mais se identificar com Cristo. Esse é o objetivo do cristão. Nós vivemos aqui neste mundo de passagem, somos peregrinos. E se estivermos vivos até a vinda de Jesus, Ele vai arrebatar a sua igreja. Mas se alguém partir antes, mais que dormir em Cristo, mesmo depois de morto, ele tem a esperança e a segurança da salvação, a ressurreição, porque é uma promessa de Deus. É algo que está seguro na obra redentora de Jesus Cristo. Então, precisamos viver hoje, até a vinda de Jesus, com a mente de Cristo. É a única forma que nós podemos para vencer o mundo. O que foi que Jesus disse? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse antes que no mundo tereis aflições. Ninguém está livre disso. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E será que nós podemos vencer o mundo? Se nós estivermos em Cristo. Se nós tivermos a mente de Cristo. Se nós estivermos olhando para Jesus, se fortalecendo na sua palavra, guiado pelo Espírito Santo, ou seja, dando ouvido à voz do Espírito, obedecendo para fazer a vontade de Deus, com certeza você será imbatível na fé. Você será imbatível contra as investidas do mundo contra você, do inferno, tudo que tenta tirar você da presença de Deus. Você vai ficar firme se você viver uma vida, a vida cristã com a mente de Cristo. Isso é o suficiente para que você possa vencer essa batalha neste mundo opressor, neste mundo corrompido pelo pecado, nesse mundo que está no maligno, como diz as Escrituras. Somente o cristão com a mente de Cristo pode vencer e viver uma vida vitoriosa, enquanto peregrinos aqui na terra. Porque quando sairmos daqui, nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Essa é a nossa esperança, é o nosso alvo. Nós não temos uma esperança voltada nas coisas aqui terrenas, porque a nossa esperança está no céu, de onde veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que voltará para nos buscar, para estarmos para sempre na sua presença. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?